Boa noite, bom dia ou boa tarde, né, aos irmãos. Vai depender do horário que os irmãos vão estar vendo esse vídeo. Eu fui selecionado para estar trazendo esse devocional de quinta-feira. Eu fui pego um pouco de surpresa, né? Tinha que entregar o vídeo meio que rápido e tal. Então eu fui pensando no que eu poderia trazer. E eu fiquei pensando sobre a forma que nós às vezes corremos do Senhor, né? Quando nós pecamos. E isso justamente vem porque nós puxamos, né? Isso do nosso pai Adão, digamos assim, né? Adão, o primeiro homem, a gente puxou isso dele, né? Então a gente vai meditar um pouco nisso, sobre não correr de Deus quando pecar. E que essa mensagem possa estar alcançando, né? Você, com o seu coração. Se você estiver passando por essa situação, né? De estar correndo do Senhor por causa de algum pecado que você cometeu, né? Então, acho que essa mensagem pode estar abrindo teus olhos, né? E encorajando a estar voltando pro Senhor. Como eu disse, vai rodear muito sobre esse assunto, né? Sobre o modo que nós corremos de Deus quando nós cometemos algum pecado. E nada mais justo do que a gente citar quando isso aconteceu pela primeira vez. E vamos já estar lendo um pouco depois, que é Gênesis capítulo 3, no verso 7. E vamos estar lendo até o verso 12. Então, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão. Disse-lhe: Onde está? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Somente até aqui. É interessante até essa parte, né? Porque basicamente aquilo que eu exemplifiquei até agora, né? A forma como nós corremos, fugimos de Deus, fugimos da nossa responsabilidade e devemos esconder o nosso pecado, né? É interessante que a gente vê aqui, né, que os dois comeram, tanto Eva quanto Adão, né? E diz que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. Na mente de Adão deve ter passado muitas coisas, falando: caramba, eu simplesmente quebrei o único mandamento, né? Quebrei o mandamento que o Senhor deu para mim: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E Adão vai lá e desobedece e come. Então simplesmente lhe abre o entendimento, ele percebe que está nu, né? E ele, ao ouvir a voz do Senhor que descia, né, todos os dias na viração do dia para conversar com Adão, Adão vai e se esconde. Vamos supor que pela primeira vez Adão vai e se esconde. Antes que ele ia até o Senhor, né, quando ele ouvia o soar da voz do Senhor. E agora Adão, pela primeira vez, ele vai e se esconde. E o Senhor diz: Adão, onde que você está? E ele fala: olha, Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu fiquei com medo, porque, né, eu percebi que eu estava nu e eu acabei me escondendo. Então, né, Deus ele diz: olha, mas quem mostrou para você que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Então Adão, em vez dele ele ter simplesmente se entregado, né, ter se entregado e falado: Senhor, eu comi, eu pequei. Adão não faz isso. O que Adão faz? Ele joga a culpa em outra pessoa. Ele fala: não, Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu por companheira que me deu e eu acabei comendo, né? E nós vemos que é interessante. Então Adão, ele também, além dele perder essa chance de confessar e de se entregar nas mãos do Senhor, ele não só não faz isso, como ele também oculta, né? Ele oculta a sua culpa, né? Ele tenta ocultar a sua culpa, tenta esconder o seu pecado. É como se a culpa não fosse dele. E nós simplesmente nós fazemos exatamente da mesma maneira com que Adão fez no jardim. Quando nós pecamos e fazemos alguma coisa errada, né? Quando nós desagradamos ao Senhor e sabemos que desagradamos ao Senhor,
Em vez de nós corrermos do Senhor como Adão costumava fazer, nós agora fazemos como justamente o Adão que caiu. A gente ouve a voz do Senhor e a gente se esconde, porque percebemos que fizemos algo de errado. E muitas vezes quando nós somos arrependidos, da mesma forma que Adão foi aqui, por causa você comeu, você pecou, falamos assim, não Senhor, de forma alguma, foi por causa disso, isso, foi porque eu tenho um amigo que me influenciou, não foi porque sem querer eu acabei fazendo isso, mas não foi por minha culpa. Nós simplesmente damos a mesma desculpa que Adão ele deu quando ele pecou. Todas as vezes que a gente peca, na maioria das vezes, se não todas as vezes, faz a mesma coisa, se esconde, em vez de correr até o Senhor. E sobre isso de ocultar a sua culpa, né, é interessante que Davi ele é o maior exemplo disso pra gente, acerca de ocultar o seu pecado. Ele simplesmente fala, Davi praticamente ele recomenda que você não faça isso, que você não oculte o seu pecado, que você não esconda o seu pecado, assim como Adão fez, ou não transfira a culpa do seu pecado. No Salmo 32, do verso 1 até o verso 5, simplesmente Davi ele vai cantar pra gente, ele vai ensinar pra gente o que a gente tem que fazer. Ele diz o que acontece quando nós ocultamos o nosso pecado. O Salmo diz o seguinte, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que interessante, né? Davi ele começa o Salmo 32 de maneira maravilhosa. Ele fala, feliz, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi que ele simplesmente cita, olha, será aquele que tem o seu pecado perdoado, que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado é coberto, o seu pecado é esquecido. Ele fala, olha, bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui culpa e cujo espírito não há engano. E o verso 3 para mim é o mais interessante. Ele fala, olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor secou como no calor do verão. Olha o que acontece conosco. Eu creio que para todo crente verdadeiro, quando oculta algum pecado, sente exatamente o que Davi sentiu. É como se os seus ossos envelhecessem, como se a gente definhasse dia após dia enquanto a gente escondesse os nossos pecados. É como se simplesmente a nossa alma gemesse todo dia por causa desse pecado oculto que nós temos. E Davi ele fala, olha, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor ele secou como no calor do verão. Então Davi ele vai dizendo, olha, enquanto eu ocultei, eu definhava. Enquanto eu ocultei, a sua mão pesava sobre mim. Enquanto eu ocultei, meu vigor ele secou. Eu não tinha mais vigor. Eu simplesmente definhava. E então Davi, no verso 5 ele fala, olha, então eu confessei-te o meu pecado, e a minha transgressão eu não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que interessante. Ele passou por esse momento, ele definhou, ele gemeu, ele teve o vigor, seu vigor secou, e ele, no verso 5 ele fala, olha, então Senhor, eu confessei o meu pecado, né? E a minha iniquidade eu não mais escondi, eu não mais ocultei de ti. E Davi, no seu íntimo, ele diz, olha, o que ele pensou. Ele fala, e eu disse, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha o que Davi ele fala, olha, de modo algum, cale os seus pecados diante do Senhor. Não esconda os seus pecados diante do Senhor. É para que você não passe por isso, para que você não definhe todo dia, você não comece a definhar, para que você não perca o vigor, não fique completamente prostrado, ocultando o seu pecado. Davi ele simplesmente definhou por aqueles dias, não sabemos por quantos dias. Davi permaneceu nesse estado de ocultando o seu pecado, mas ele fala, eu confessei o meu pecado e eu não ocultei mais a minha transgressão. Não ocultei, e o Senhor perdoaste a minha iniquidade. É interessante. Então simplesmente conosco é a mesma coisa. Quando a gente cometer algum pecado, quando a gente desagradar ao Senhor de alguma forma, que a gente não corra dele mais. Que você não corra dele mais, mas que você volte, corra em direção a ele,
confesse seu pecado e simplesmente se entregue, se derrame, né, com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Essa é a mensagem, né, que eu queria trazer. Não fique simplesmente se remoendo, não oculte o seu pecado, pois isso vai acontecer exatamente o que aconteceu com Davi. Davi, ele definhava, ele perdeu a alegria, né, enquanto ele ocultava o seu pecado. Mas quando ele confessou, eu tenho certeza que o alívio veio sobre Davi. A alegria dele voltou, né, porque ele simplesmente tirou todo aquele peso que o pecado oculto, escondido, trazia sobre ele. Medite nisso. Se você tem algum pecado, se tem algo que você tem escondido do Senhor, tem ficado com medo de se voltar a Deus por causa desse pecado, que você não tenha mais medo. Faça como Davi, que imediatamente, depois que ele entendeu que tinha pecado e que ele tinha um Deus misericordioso, ele correu na direção do Senhor, né, e confessou toda a sua culpa, confessando que o Senhor era justo em o condenar. Então que os irmãos possam simplesmente estar sendo abençoados com essa mensagem, muito simples, muito breve. Então que os irmãos possam estar curtindo o vídeo, né, compartilhando o vídeo com mais irmãos, né, para estar recebendo essa mensagem. E esse vídeo possa estar alcançando mais pessoas, né, que possam estar nesse estado, que cometeram algo e estão ocultaram sua culpa e estão correndo do Senhor. Que essa mensagem possa ter chegado a vocês e que o Espírito Santo possa estar nos abençoando. Então que vocês possam estar curtindo, compartilhando esse vídeo, né, e que o Senhor nos abençoe em mais um dia. Os irmãos fiquem com Deus